Fala trader, tudo em ordem por aí? Tô aqui com a falta do dia e hoje a gente vai falar quais são os principais sinais de entrada para Price Action. Já aproveita aí, ó, dá aquele like, se inscreve no canal caso ainda não tenha feito isso e vai ser um prazer receber você aqui no canal do Portal do Trader. Já antecipo uma coisa, eu separei aqui 3 estratégias de Price Action que eu mesmo gosto de utilizar diariamente. Quer saber? Então se liga depois da vinheta. Vamos lá, indo direto ao ponto, vou falar sobre o primeiro padrão de Price Action que eu mais uso no meu dia a dia, tá? Na verdade não é um padrão específico, é um tipo de padrão de reversão. Eu gosto muito de utilizar, não só pensando numa reversão de tendência, mas em movimentos de correção. E eu vou trazer aqui para você 2 exemplos de padrão de Price Action que pode te ajudar bastante, tá? O primeiro deles é um padrão de candle. São 2 candles específicos que eu gosto muito. É um candle chamado Shooting Star, caracterizado por um corpo pequeno e uma sombra grande, localizado em regiões de topo. Então eles dão uma boa oportunidade de reversão para venda. E o inverso dessa figura, que é o martelo, fica localizada num fundo, é uma figura de corpo pequeno, sombra inferior grande, ela geralmente te dá o start para uma compra. Aqui eu vou mandar uma que não faz tanto parte do universo do Price Action, mas eu confesso que eu uso e me ajuda bastante, tá? Eu uso um indicador para complementar a leitura desses padrões, dessas figuras de candle. E este indicador é o volume. Se esta figura acontece com um volume expressivo, para mim, a confiança nela aumenta bastante. Além disso, devia falar, né? Mas tem um segundo indicador que me ajuda bastante, que é a banda de Bollinger. Eu uso na configuração de 2 desvios padrões e 20 períodos. Se essa figura acontece muito próximo da banda superior, no caso de uma Shooting Star, ou no caso de um martelo muito próximo de uma banda inferior, eu gosto de atuar no trade, porque para mim é um sinal de confiança naquela formação, tá? Lembrando que eu uso basicamente nos 5 minutos para fazer day trade em dólar, mas isso pode ser replicado em vários outros time frames e em outros ativos também. Mas não é só esse padrão de reversão que eu uso, não. Tem um que eu gosto bastante também, que é um padrão de topo duplo ou fundo duplo. E aí, no caso, a dica que eu dou é a seguinte: eu gosto de topos duplos quando o segundo topo ele é um pouquinho mais baixo que o primeiro topo, ou quando o segundo fundo é um pouquinho mais alto que o primeiro fundo. Por quê? No caso do topo duplo, isso é um sinal, quando o segundo topo é mais baixo, de que o movimento comprador está começando a perder fôlego. E a mesma ideia se aplica no movimento de queda, quando o segundo fundo é ligeiramente mais alto que o primeiro, tá? Isso, para mim, aumenta a confiança que eu tenho naquela determinada figura. Além disso, temos aqui um padrão também que eu gosto muito de utilizar no meu dia a dia, que são padrões de continuidade, né? Olhando do ponto de vista do candle, existem algumas formas da gente encontrar padrões de continuidade. Um deles que eu gosto bastante são as formações de engolfo, tá? O engolfo também pode ser utilizado para reversões, mas no caso de movimentos de continuidade, eu acho que eles são muito interessantes. Basicamente, ele é caracterizado por: o mercado vem, por exemplo, no movimento de alta, deixa um candlezinho na contramão, no caso, se ele está em alta, o candle na contramão é vermelho, e em seguida ele vem com um candle encobrindo completamente esse candlezinho vermelho, né? Isso é o engolfo de alta. Belo de um sinal de compra, mostrando aí uma continuidade de um movimento tendencial. A mesma ideia se aplica na direção da queda, tá? Mas, além dos padrões usando candles, eu gosto muito de padrões gráficos de continuidade, onde se destaca, na minha opinião, o padrão de bandeira de alta e bandeira de baixa. Não é um padrão muito frequente, porém, é um padrão que, quando acontece, para mim, ele traz uma confiabilidade muito grande. Basicamente, a bandeira ela traz um direcional claro, né? Por exemplo, um mastro de alta seguido de uma acumulação e o breakout dessa acumulação no sentido da alta. É claro, para mim é um sinal muito bom para atuar comprando, ou quando o mastro é de queda seguido de uma acumulação e o breakout para baixo, sinal muito claro de venda. Gosto muito de operar esse tipo de padrão, tá? Terceiro e último padrão são os breakouts, os famosos rompimentos. Eu gosto de eleger basicamente
candle do breakout, que é o candle de ignição, candle de acionamento, candle de confirmação, enfim, é o candle que vai sair de uma dada acumulação, é o candle que vai romper um topo ou um fundo, é o candle que dá o start e que pode ser combinado com outras leituras, né? Uma leitura de pivô, de topo duplo, fundo duplo, enfim, vale muito a pena olhar. A maioria dos meus trades depende muito desses candles, então para mim eles são extremamente importantes, talvez seja o item que eu mais uso nas minhas análises dia a dia. De antemão, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos em relação ao price action. O primeiro deles é para você não confundir a simplicidade com a superficialidade. Pensa bem nisso. Algumas pessoas banalizam o price action porque é uma técnica que não usa indicadores. Então, ela é mais fácil, né? Não confunda essa simplicidade com superficialidade. Por quê? Eu gosto muito de lembrar do papel do anestesista. Se você parar para pensar, a função dele parece muito simples, né? O cara vai lá, aplica uma injeção e tá tudo certo, né? Porém, por trás desse simples gesto, tem anos de estudo na faculdade de medicina, tem um bom tempo de residência, tem uma especialização, né? Por quê? Porque esse médico, ele precisa saber que tipo de anestesia vai naquele paciente, se aquele paciente ele é alérgico a algum tipo de anestesia, a quantidade da anestesia que vai, né? Porque às vezes o cara é muito maior, né? Vai precisar de uma quantidade maior de substância ou não. Enfim, quem decide isso é o médico e isso só se decide com muito conhecimento. Além disso, talvez seja o ponto mais importante, esse médico, ele sabe o que fazer caso as coisas não deem certo. Caso algo dê errado no meio do caminho, ele está preparado para isso porque ele estudou para isso. Então, se você subestimar a função desse profissional só porque, olhando de fora, parece algo muito simples, você está ignorando toda a bagagem de conhecimento por trás daquele gesto simples. E a atividade do trader muitas vezes se assemelha, assim, a essa atividade de um anestesista. Porque, à primeira vista, quando você vê que o movimento já aconteceu, é simples. Mas muitas vezes é um cara perito no que está fazendo, é um cara que entende muito, bem munido tecnicamente, que faz parecer simples, mas na verdade tem um raciocínio muito complexo por trás das suas ações, tá? Então, pense nisso e não subestime, né, achando que price action é uma coisa que se aprende da noite para o dia e é muito fácil de replicar. O segundo ponto importante em relação ao price action é que existem graus de complexidade nessa técnica. Repara que eu não falei absolutamente nada sobre utilizar projeções de Fibonacci ou retrações ou ainda contagens de onda de Elliott, proporções, figuras harmônicas, e isso tudo existe dentro do universo de price action sem usar nenhum indicador técnico. Então, tem sim maneiras de tornar essa técnica mais sofisticada, né? O que eu te mostrei aqui são apontamentos, setups pensando num trader de perfil iniciante. Tenha isso em mente. Então, mais uma vez, não subestime. Isso é uma técnica que, se você quiser levar a sério, ela vai te tomar aí algumas horas por alguns meses de estudo. Maravilha? Para fechar, tenho aqui 3 dicas finais para você. Primeiro ponto, tá? É um artigo que está lá no blog do Portal do Trader. Eu vou pedir para a produção colocar o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo, que é intitulado como 7 segredos dos bons trades de price action. Foi escrito pelo meu querido amigo Eduardo Becker. Tá lá no blog do Portal do Trader e é um artigo gratuito, bom pra caramba, tá? Segunda dica que eu quero dar para você é um curso gratuito de price action do Portal do Trader. Então corre lá no portaldotrader.com.br, vai na área Aprenda, tem uma série de cursos gratuitos e tem aí um curso fera também ministrado pelo Eduardo Becker, curso de nível altíssimo e de graça para você. E a minha terceira e última dica é o livro do Márcio Noronha, um livro de análise técnica, um livro grandão de capa preta, muito bom. Ele não é específico de price action, mas eu gostaria de ressaltar que o price action é uma pequena fatia do universo da análise técnica. Então, se você entende a análise técnica, você acaba não enxergando o price action como um alienígena à parte. Ele é uma parte ali, faz parte da família da análise técnica.
é uma pequena fatia, é que a análise técnica acaba considerando a utilização de indicadores, volume, indicadores rastreadores de tendência e assim por diante. E o Price Action acaba se concentrando basicamente nas figuras formadas a partir de preço e seus padrões, tá? Então, fica a recomendação, o livro de cabeceira vai te ajudar a evoluir bastante. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa os seus comentários aqui, deixa pergunta, interaja, porque isso enriquece os nossos vídeos. É um prazer responder para você. Se você não se manifestar, eu não sei o que se passa na sua cabeça, eu não posso criar novos conteúdos, eu não posso te ajudar. Então, se você colocar alguma coisa aqui nos comentários, pode ter certeza que eu vou tomar nota e num próximo vídeo, quem sabe, não é essa sua dúvida que esteja sendo respondida. Maravilha? No mais, a gente se vê, né? Diariamente eu tô lá no portal do trader, tocando as operações durante o dia ali na primeira hora de mercado em lives ao vivo. Você pode acessar essas lives, é só acompanhar a gente aqui no canal. Vejo você lá e vejo você no próximo vídeo. Forte abraço.